Fala galera, tudo tranquilo? Vamos continuar hoje um pouco mais da aula sobre partição de variância e sobre análise de variância. Eu vou mostrar para vocês agora como a gente faz para calcular a partição de variâncias na mão e como isso é feito no computador. Eu espero que até aqui vocês já tenham entendido um pouco mais sobre como fazer comparações múltiplas e também um pouco da lógica de como a análise de variâncias funciona. Também, se vocês não entenderam como particionar essa variância, não deixem de assistir o vídeo anterior, porque isso é fundamental para essa aula, para a gente chegar até a conclusão desse vídeo, ok? Então, fiquem ligados aí. Se vocês estão tendo alguma dificuldade ou alguma coisa não ficou muito claro, comenta aqui embaixo para a gente acompanhar o desempenho de cada um de vocês. Então, bora para o vídeo. Então, eu mostrei para vocês na aula passada que a estatística F ela era calculada dessa forma aqui: variabilidade do fator mais variabilidade do resíduo dividido pela variabilidade do resíduo. Quanto maior a variabilidade do fator, maior vai ser o valor de F. Quanto maiores são as diferenças entre as médias, maior é a variabilidade do fator e menor é a variabilidade residual. Quanto menores forem as diferenças entre as médias, maior será a variabilidade residual e menor vai ser a variabilidade do fator, ok? Mas notem que variabilidade do fator mais variabilidade do resíduo é igual à variabilidade total. Vamos calcular isso à mão para ficar um pouco mais claro como funciona. Então, imagine uma situação aqui que eu tenha, de novo, meus lagostins em uma variável independente com três grupos, com três níveis. Riachos com peixes carnívoros, riachos sem peixes, riachos com peixes herbívoros. Vocês devem ser capazes de anotar os valores aí desses pontos e acompanhar o cálculo junto comigo. É bom que vocês façam isso à mão para fixar um pouco melhor os conceitos, para vocês entenderem o que está sendo feito dentro dessa análise. Então, vamos lá, partição de variâncias à mão. Força aí, galera, porque é tranquilo. Primeira coisa que eu tenho que fazer, ó, eu tenho aqui os valores de riachos com peixes. 1, 2, 3. São as 3 unidades amostrais nesse grupo, 3 unidades amostrais nesse grupo, 3 unidades amostrais nesse grupo. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou calculando uma análise de variância, quando eu estou fazendo uma partição de variâncias, é fazer a soma dos quadrados totais. Soma dos quadrados totais nada mais é do que a variabilidade total do experimento. Então lembrem-se, se eu juntei todos esses grupos de uma vez em um grupo só, a variabilidade total do experimento tem que ser alguma coisa que englobe todos esses pontos. Então, ela vai ser alguma coisa desse tamanho aqui, ó, que eu estou fazendo com o meu mouse, beleza? Então, essa é a minha variabilidade total, a soma dos quadrados total. Como é que eu calculo a soma dos quadrados total? Primeiro de tudo, eu preciso estimar a média. Se eu pegar todos esses valores aqui, somar 1 mais 2 mais 3, mais 4 mais 5 mais 7, mais 3 mais 4 mais 5, dividir por 9, eu vou ter a média desses três grupos juntos, da média desse conjunto de dados. E a média desse conjunto de dados vale 4. Então, eu marquei aqui em vermelho a posição que corresponde à média. Ok. Agora, para calcular a soma dos quadrados totais, eu preciso pegar cada um desses valores, cada um desses pontos, cada uma dessas bolinhas, subtrair do valor da média e elevar ao quadrado. Vocês se lembram? Quando eu estou fazendo o valor menos a média, eu estou calculando o desvio, certo? Lá da primeira aula de estatística básica, estatística descritiva. Então, eu preciso calcular os desvios. Lembrem-se que os desvios eles podem ser positivos ou negativos. Se eles estiverem abaixo da média, eles serão valores negativos. Se eles estiverem acima da média, eles serão valores positivos. Então, mas para eliminar esses valores positivos e negativos, principalmente para eliminar os negativos, eu preciso elevar ao quadrado. Então, eu vou fazer 1, aqui ó, valor 1 menos 4, que é o desvio desse primeiro ponto. 1 menos 4 dá menos 3. Vou elevar esse valor ao quadrado. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. 2 menos 4 elevado ao quadrado. Mais 3 menos 4 também elevado ao quadrado. Então, notem aqui que eu fiz cada um desses valores, cada uma dessas amostras do primeiro grupo, menos a média elevado ao quadrado. Repito o mesmo procedimento para o segundo grupo. 5 menos 4 elevado ao quadrado, está aqui. 6 menos 4 elevado ao quadrado. 7 menos 4 elevado ao quadrado. Terminei o segundo grupo. Agora eu vou para o terceiro e último grupo. 5 menos 4 elevado ao quadrado. 4 menos 4 elevado ao quadrado. 3 menos 4 elevado ao quadrado.
Depois que eu fizer a soma, elevar todos esses valores ao quadrado e fizer a soma desses valores ao quadrado, eu vou ter a soma dos quadrados total, ou a soma total dos quadrados, ok? Nada mais é do que a variabilidade total do meu experimento. Vale 30. Beleza. Agora eu preciso calcular os graus de liberdade associado à soma dos quadrados total. Notem que o grau de liberdade é composto pelo número de observações menos o número de parâmetros estimados. Então, eu tenho aqui 9 observações, 9, menos, e eu precisei estimar um parâmetro que é a média total, 4. Então, eu vou fazer 9 menos um parâmetro, meu grau de liberdade dá 8. Beleza? Então, tenho aqui meu grau de liberdade total. Agora eu vou calcular uma coisa que se chama soma de quadrado dentro dos grupos. Soma de quadrado dentro dos grupos nada mais é do que a soma dos quadrados ou a variabilidade residual. Então, eu tenho aqui, para calcular isso, eu primeiro preciso calcular a média de cada um dos grupos. Então, a média desse primeiro grupo vale 2. 1 mais 2 mais 3 dividido por 3 vai valer 2. 5 mais 6 mais 7 dividido por 3 vale 6. 3 mais 4 mais 5 dividido por 3 vai valer 4. Então, eu tenho as três médias, cada uma a média dos seus grupos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um dos pontos e subtrair a média do seu grupo e elevar ao quadrado. Então, eu vou fazer 1 menos a média do grupo 1, que vale 2, elevar ao quadrado. 2 menos 2 elevado ao quadrado. 3 menos 2 elevado ao quadrado. Então, eu peguei todos os resíduos de dentro do meu grupo 1. Agora, eu passo para o grupo 2. Então, eu vou fazer 5 menos 6, que é a média do grupo 2, elevado ao quadrado. 6 menos 6 elevado ao quadrado. 7 menos 6 elevado ao quadrado. Terminei o grupo 2. Agora falta fazer do grupo 3. Então, eu vou fazer 3 menos 4 elevado ao quadrado. 4 menos 4 elevado ao quadrado. 5 menos 4 elevado ao quadrado. Calculei isso tudo. Agora eu preciso fazer o cálculo dessa soma aqui. Elevo todos os números à potência 2 e depois some. Vocês vão ver que esse valor vai dar 6. Então, essa é a soma soma dos quadrados dentro dos grupos, SQD, ou simplesmente variabilidade residual. É a variabilidade que sobra dentro dos grupos. Agora, eu preciso calcular os graus de liberdade dentro dos grupos. Então, novamente, eu tenho as minhas 9 observações, mas para calcular isso, eu precisei estimar 3 parâmetros, que são a média do grupo 1, a média do grupo 2 e a média do grupo 3. Então, eu perdi 3 graus de liberdade por causa dos meus 3 parâmetros. Então, o número total de graus de liberdade é 9 menos 3, que é igual a 6, certo? Então, graus de liberdade de dentro dos grupos, 6. Vão guardando essas informações aí. Agora, eu preciso calcular a soma dos quadrados entre grupos. Nada mais é do que a variabilidade do meu fator. O meu fator que eu estou analisando, meu fator peixe. O que eu preciso? Para calcular isso aqui, eu preciso das médias dos grupos e da média geral do experimento. Lembrem que na primeira aqui, soma dos quadrados total, eu estimei essa média. Essa média vale 4, ok? Eu vou usar as médias dos grupos e a média geral para calcular a soma dos quadrados entre grupos. Como é que eu vou fazer isso? Dessa vez, eu vou assumir que todos os pontos dentro do grupo sejam idênticos à média do grupo. Então, eu tenho 3 pontos aqui, eu vou fazer 2, que é a média do grupo 1, menos 4, que é a média total. Vou fazer de novo 2 menos a média total, 4, elevado ao quadrado. E de novo 2 menos a média total, elevado ao quadrado. Então, eu estou assumindo que cada um desses pontos seja idêntico à média do seu próprio grupo, que no caso vale 2. Então, aqui, eu estou repetindo 2 3 vezes, porque eu tenho 3 pontos. Vou fazer a mesma coisa do grupo 2. Vou fazer 6 menos 4 elevado ao quadrado. 6 menos 4 elevado ao quadrado, 6 menos 4 elevado ao quadrado, 3 vezes, porque eu tenho 3 pontos aqui, ok? Então, repetindo como se cada um dos pontos fosse igual à média do grupo. E por último, o grupo 3. Eu vou fazer 4, que é a média do grupo 3, menos 4, que é a média total do experimento. Então, vai ser 4 menos 4 elevado ao quadrado, 4 menos 4 elevado ao quadrado, e 4 menos 4 elevado ao quadrado. 3 vezes, porque eu tenho 3 observações nesse grupo. Ok? Eu elevei todos esses valores aqui à potência 2 e somei.
vocês vão encontrar o resultado que a soma dos quadrados entre grupos é 24. Essa soma dos quadrados entre grupos nada mais é do que a soma dos quadrados do fator, do meu fator peixe, do fator que eu estou analisando. E no caso está aqui no eixo x. Tranquilos? Agora eu preciso calcular os graus de liberdade. Para fazer essa conta aqui do soma dos quadrados entre grupos, eu precisei só de 4 valores. As 3 médias dos grupos mais a média global do experimento. Mas eu vou considerar aqui, ó, as 3 médias que eu usei para calcular, menos 1, que corresponde à média total do meu experimento. Se eu calcular a média dessas médias, coincidentemente ela vai dar com a média 4. Se eu fizer 2 mais 6 mais 4 dividido por 3, vai dar exatamente 4. Então eu só usei as 3 médias dos grupos, são as minhas observações, no caso as observações médias, menos 1 que eu usei, tive que estimar a média total a partir dessas 3 médias também. Então meu grau de liberdade entre os grupos vai acabar sendo 2 nesse caso. Notem que eu tenho agora todos os elementos que eu preciso para calcular o valor de f, o valor de Fisher, a estatística f. Notem como essa equação ela é verdadeira. Soma dos quadrados total, que é a variabilidade total, é igual à soma dos quadrados dentro do grupo, que é igual à variabilidade residual, mais a variabilidade entre grupos, que é a variabilidade do fator. Então, soma dos quadrados total é igual à soma dos quadrados de dentro mais soma dos quadrados entre. Notem aqui, soma dos quadrados total vale 30. Se você somar soma dos quadrados dentro, 6 mais 24, igual a 5. Se vocês somarem graus de liberdade dentro, 6 mais graus de liberdade entre 2, vai dar 8. Ok? Então, essa equação, ela fecha não só para a variabilidade, mas também para os graus de liberdade. Ok? Beleza. O que eu preciso agora? Eu preciso calcular o que nós chamamos de média quadrada. É como se fosse uma variabilidade se todos esses 3 elementos, SQT, SQD e SQE, tivessem o mesmo número de graus de liberdade. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir a variabilidade pelo número de graus de liberdade. 30 dividido por 8. Isso vai me dar 3,7. A variabilidade dentro dividido pelos graus de liberdade dentro. 6 dividido por 6 dá 1. Média quadrada, 1. Soma dos quadrados entre 24 dividido pelos graus de liberdade, 2. 24 dividido por 2 vai dar média quadrada, 12. Ok? Agora que eu tenho as médias quadradas, eu posso finalmente calcular a minha estatística f. Na verdade, vocês vão enxergar aí que o valor de f, ele é a razão entre média quadrada entre dividido pela média quadrada dentro. Então, é a variabilidade entre os grupos, entre esses grupos, dividido pela variabilidade dentro dos grupos. Então, o que eu faço? Média quadrada entre 12 dividido pela média quadrada dentro, que vale 1. O meu valor de f vai ser 12. 12 dividido por 1, 12. Beleza. Notem que a média quadrada entre, ela possui 2 graus de liberdade. Então, anotei aqui f2. E a média quadrada dentro possui 6 graus de liberdade. Então, anotei aqui 6. Então, o valor de f, quando a média quadrada entre tem 2 graus de liberdade, vírgula, e a média quadrada dentro tem 6 graus de liberdade, esse valor de f vai ser exatamente igual a 12. Ótimo. Para que eu preciso desses graus de liberdade e desse valor de f? Antes de falar sobre isso, notem que o valor de f ele já deu muito maior que 1. Eu disse que quando você tem um valor de f muito maior do que 1, significa que existem grandes diferenças entre as médias. Que existem diferenças entre as médias que são muito maiores do que a variabilidade residual. Então, a variabilidade do fator é muito maior do que a variabilidade residual. Olha aqui, ó. A variabilidade do fator, 24, é muito maior do que a variabilidade residual, 6. Próximo passo. Para que eu usei esses graus de liberdade, hein? Vocês se lembram das tabelas de ANOVA? Se vocês forem parar para olhar atrás dos livros de estatísticas, vocês vão ver que existem um monte de tabelas como aquela do teste T que vocês já viram. Existe também uma tabela para a estatística F.
Essa tabela ela representa todos os valores simulados de valor de f em diferentes situações, com diferentes números de observações nos grupos. Então, notem que se eu quisesse, eu poderia embaralhar esses dados e começar a jogar moeda para embaralhar esses dados e calcular o valor de f em um cenário quando a hipótese nula está correta. Se eu repetisse esse procedimento 100, 200, 300 ou 1000 vezes, eu estaria fazendo o mesmo procedimento do teste T. Eu estaria gerando uma distribuição de valores de f e eu poderia depois usar essa distribuição de valores de f e comparar com o meu valor de f observado, que é esse 12 aqui. Mas eu não preciso ficar fazendo esse monte de simulação e ficar jogando moeda o tempo inteiro. Ninguém aguenta ficar jogando isso à mão o tempo inteiro. Então, para isso existem essas tabelas. Com essa tabela, eu já consigo responder a minha pergunta. Existem diferenças entre as médias, sim ou não? Essas diferenças que eu estou encontrando entre as médias, elas são maiores que o esperado ao acaso, ou elas são simplesmente devido ao acaso? Bom, vamos usar essas informações que a gente tem à mão para descobrir isso. Então, notem aqui, nas linhas dessa tabela, eu tenho os graus de liberdade no número do denominador. Nas linhas, e eu tenho aqui nas colunas, os graus de liberdade do numerador. Então, notem que eu falei que eu tenho um valor de f 2,6 igual a 12, ok? 2 é o numerador, então eu tenho aqui no numerador. 6 é o meu denominador. Então, vamos dar uma olhada. Se eu cruzar numerador 2 com denominador 6, eu vou encontrar exatamente esse valor 5,14, ok? Então, comparem esse valor 5,14 com esse valor 12. Se eu encontrei esse valor 12 e esse valor é maior do que esse 5,14, notem que essa tabela aqui é o valor de f para alfa igual a 5%. Então, se o valor que eu calculei à mão for maior que esse valor tabelado aqui, 5,14, eu tenho uma probabilidade de menos 5% de chance da hipótese nula estar correta. Então, notem que como esse valor vale 12 e esse vale 5,14, esse valor aqui calculado é muito maior do que esse 5,14. Logo, eu posso concluir que a probabilidade da hipótese nula estar correta é 5% ou menor. Ela vai ser muito menor do que 5%. Com isso, eu consigo dizer a probabilidade da hipótese nula estar correta. Com esse valor de probabilidade, eu consigo saber a menos de 5% de chance da hipótese nula estar correta. Se há menos de 5% de chance da hipótese nula estar correta, significa que ela está errada. Ou que a minha hipótese alternativa ela tem uma maior força. Se a minha hipótese nula provavelmente está errada, eu posso rejeitar a hipótese nula, porque o valor de f calculado foi muito maior que o valor limiar de f da minha tabela de Fisher, certo? Com isso, eu posso rejeitar a hipótese nula e concluir que existem diferenças entre as médias dos três grupos. Essas diferenças não são simplesmente devido ao acaso, elas são devido ao meu fator que eu estou analisando, que no caso é o meu fator peixes. Então, fazendo um resumo, a gente também tem que pensar na hipótese nula. Eu mostrei esses dois cenários da hipótese nula. Mostrei para vocês como se faz a partição de variância nos vídeos anteriores e mostrei para vocês como procurar um F crítico na tabela de 5%, sem precisar simular os dados quando a hipótese nula está correta. Ensinei vocês a comparar esses valores, o valor observado com os valores simulados, que no caso os valores simulados que estão na tabela. Como determinar os graus de liberdade nessa análise e usar isso como um indicativo para eu rejeitar ou aceitar a hipótese nula. Ok? Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, tem esse capítulo 7 do livro Estatística sem Matemática, é muito bom para trazer de novo esses conceitos. E também o capítulo 10 do livro Gotelli e Ellison, onde vocês vão ter um overview sobre análise de variância, só com um pouco mais de forma. Ok? Se vocês gostaram, tiveram dúvidas ou ficou alguma coisa mal explicada, comentem aqui embaixo que eu respondo para vocês na medida do possível, ok? Se quiserem também sugerir outras temáticas de estudo, é só comentar aqui no vídeo. Então, até a próxima.